E aí, galera, vamos começar o nosso curso de legislação de trânsito. E aqui no concurso com trânsito, curso é direcionado. Falou em legislação de trânsito, falou em concurso com trânsito. Bem, dessa forma a gente vai deixar de blá 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 e vamos entrar na matéria Código de Trânsito Brasileiro, sem perder muito tempo, porque a característica maior do curso é a objetividade. Perceba que quando eu falo de Código de Trânsito Brasileiro, eu estou falando de uma lei. É a Lei 9.503 de 97. Essa lei chamada Código de Trânsito Brasileiro é uma lei que tem passagem de lei federal. O que eu estou a falar para você é muitíssimo interessante. Olha, aqui você tem a Casa da Euforia, que é a Câmara dos Deputados. Aqui você tem a Casa do Resfriamento, que é o Senado Federal. E passando por aqui, em 1997, sai o Código de Trânsito Brasileiro, que tem essa passagem de lei federal. Mas o grande detalhe do Código de Trânsito Brasileiro você vai ver agora. Olha. Por que isso? Olha que coisa interessante. Quando um policial rodoviário federal, que é um servidor público da União, está trabalhando no trânsito, isso aqui é um olho, tá? Ele está lendo o Código de Trânsito Brasileiro. Quando um policial militar está trabalhando no trânsito, que é um servidor estadual, ele está lendo o Código de Trânsito Brasileiro. Quando um guarda municipal, você vai estudar o Estatuto da Guarda, está trabalhando no trânsito, ele está lendo, isso aqui é um olho, né? O Código de Trânsito Brasileiro. Então perceba que o Código de Trânsito Brasileiro ele tem uma passagem de lei federal, mas a sua aplicação é nacional. Nacional. Aqui você já consegue entender o significado da palavra nacional. Nacional significa que União, Estado, Distrito Federal e o município deve observar a mesma lei que foi votada lá no Congresso Nacional. E isso é muito interessante, porque a gente está falando de uma lei administrativa que todos devem observar. Porque, em tese, uma lei administrativa do Estado é feita na Assembleia Legislativa. Uma lei administrativa municipal é feita na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores. Mas a lei administrativa de trânsito no Brasil, ela é feita no Congresso Nacional e todos devem observar. Quem que define como que deve ser feita as leis do país? Como que deve ser feito esse desenho das leis? Quem define isso é a Carta Maior, que é a Constituição. Esse desenho que você acabou de ver aqui, ele está num negócio chamado Pacto Federativo. A forma que esses entes vão se relacionar, União, Estado, Distrito Federal e município, na área de trânsito. A Constituição fez esse desenho no artigo 2211. É assim que se relaciona a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Todos devem ler a mesma lei de trânsito. É essa lei de trânsito que cai no seu concurso. A lei de trânsito que cai no concurso da Guarda é a mesma lei de trânsito que cai no concurso da Polícia Militar, é a mesma lei de trânsito que cai no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Isso é muito confortável, porque quem estuda para Guarda, estuda para PRF, estuda para PM, e assim você vira doutor de trânsito aqui no site Concurso com Trânsito, estudando a mesma lei, que é a Lei 9.503 de 97. Tranquilo? Tudo bem? Agora nós vamos começar a se relacionar com a lei. Mas antes disso, eu gostaria
que você fizesse uma reflexão. Nós vamos trabalhar Código de Trânsito Brasileiro. O que é código? Código. É importante você perceber que a expressão código, ela tem que internalizar em você para que a gente possa seguir. É legal você se relacionar com aquilo que você compreende, porque você só decora aquilo que você não compreende. Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal. Ah, mas eu também tenho que estudar Direito Administrativo para o meu concurso. Mas não existe um Código de Direito Administrativo, porque o Direito Administrativo é não codificado. Entendemos? Não entendeu? Funciona assim, olha. Quando você consegue reunir todas as leis num único livro, aquele direito está codificado, está reunido num único diploma. Código, livrão, entendemos? Código de Trânsito Brasileiro, as normas de trânsito está num único livro. É a regra. Pode ter leis esparsas? Já disse para você, quando está solta, é lei esparsa, porque a maioria está num único livro. Leis penais fora do Código Penal é lei penal especial ou lei penal extravagante, porque as leis penais estão no Código Penal. Tranquilo? Então, Código de Trânsito Brasileiro é o livro de trânsito do Brasil. Tranquilo? Brasileiro. O que significa a palavra brasileiro? Você sabe que brasileiro significa nacional, que União, Estado, Distrito Federal e município devem observar. Agora, para que a gente possa avançar, a gente tem que entrar no Código de Trânsito Brasileiro. A primeira pergunta que se faz acerca de Código de Trânsito Brasileiro, estou querendo o apagador. O apagador é importantíssimo para aula seguir. Achei o apagador. Beleza. Assim, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A primeira pergunta que o aluno faz é o seguinte: mestre, esse tal Código de Trânsito Brasileiro, ele se aplica onde? Essa é a primeira pergunta que o aluno faz quando começa a estudar Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, meu pai tem uma fazenda, eu tenho que ter habilitação para dirigir meu carro dentro da fazenda? Dentro da fazenda tem regra de preferência de passagem? Eu posso ser autuado por dirigir embriagado na fazenda? Ou essas regras de trânsito é só para via pública? Onde que se aplica a lei de trânsito? Então a grande pergunta inicial é acerca da aplicação. Não faz sentido a gente falar de Código de Trânsito Brasileiro se você não faz ideia da aplicação dessa lei de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro se aplica a via terrestre abertas à circulação, VTAC, via terrestre aberta à circulação. Uma via terrestre aberta à circulação é onde você tem o interesse público superando o interesse privado. É uma via terrestre aberta à circulação, onde o interesse público supera o interesse privado. Porque não há sentido você ter uma norma administrativa, que é o Código de Trânsito Brasileiro, se aplicar numa via onde o interesse privado supera o interesse público. Então, já estou dizendo para você que na fazenda não se aplica. Agora, nenhuma área privada tem aplicação do Código de Trânsito Brasileiro? Não.
Existe área privada em que se aplica o Código de Trânsito Brasileiro, que você deve respeitar as leis de trânsito. Porque existe via privada publicizada, em que o interesse público se faz presente, porque você tem muito acidente de trânsito. É importante você entender que é do interesse público que não se tem acidente de trânsito, porque o acidente de trânsito, ele mexe com toda sistemática social. Leandro, não consigo visualizar. É fácil. Um acidentado, ele para no hospital público, recursos públicos vão ser mobilizados para atender um acidentado. Imagine que esse acidentado seja um infrator de trânsito. A maioria o é. Entendemos? Nem todos, mas a maioria é o infrator de trânsito. Quem está pagando aquela conta é quem respeita a lei de trânsito. Então você tem um acidentado ali, e esse acidentado, imagine que fique 3 anos sem trabalhar, sendo alimentado pela Previdência Social. Quem alimenta a Previdência Social é aquele que trabalha e respeita as normas de trânsito. Então perceba que o trânsito praticado por infratores é um trânsito indesejável. Praticar infração de trânsito é uma coisa indesejável. Então perceba que trânsito regido pelo Código de Trânsito Brasileiro é esse trânsito que nós estamos falando, em que o interesse público está o tempo todo se sobrepondo ao interesse privado. São em vias terrestres abertas à circulação, diz o Código de Trânsito Brasileiro. E essa via terrestre aberta à circulação, o Código de Trânsito Brasileiro divide em 2 áreas, em vias urbanas e divide em vias rurais. É assim que é trabalhada dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Essas vias urbanas no Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, são divididas em 4 tipos de via. Você tem a via de trânsito rápido, você tem a via arterial, você tem a via coletora e você tem, por sua vez, a via local. Já na área rural, você tem 2 outros tipos de via. Você tem a rodovia e você tem a estrada. Essa é a regra. Normalmente em prova de concurso você vai enfrentar assim. O Código de Trânsito Brasileiro aplica-se à via terrestre aberta à circulação, que divide em vias urbanas e vias rurais. As vias rurais nós temos 2 tipos e as urbanas 4, sem mencionar quais seriam esses tipos. Entendemos? Tranquilo? Bem, isso já é legal de você enfrentar. Uma outra coisa legal de você enfrentar são os elementos caracterizadores. O que caracteriza uma via rural? Uma via rural é caracterizada por um negócio chamado pavimento. É o pavimento que você vai diferenciar uma via rural da outra. Isso é o elemento caracterizador. Já a via urbana, o que vai caracterizar ela é o semáforo e o cruzamento. Então você vai ver o seguinte, olha. Vamos colocar aqui, olha. 1 para semáforo e 2 para cruzamento. Via de trânsito rápido tem semáforo e tem cruzamento? Não, via de trânsito rápido, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos a linha amarela, né? É onde o trânsito faz de forma rápida, olha. Não tem
semáforo e não tem cruzamento. 1 para semáforo e 2 para cruzamento. Não tem semáforo, não tem cruzamento, porque o trânsito se faz rápido. Já a via arterial e coletora são as vias mais comuns na área urbana. São aquelas que têm semáforo e tem cruzamento. Tem semáforo e tem cruzamento. A via local é aquela próxima da sua casa, tão pequena que não justifica a colocação do semáforo, mas tem que ter um cruzamento para você sair dela. Leandro, beleza. Eu consigo classificar ou conceituar uma via de trânsito rápido. É uma via urbana sem semáforo, sem cruzamento. Uma via local é fácil conceituar. É uma via sem semáforo, com cruzamento. Mas a via arterial e coletora, elas ficaram com o mesmo conceito, porque são urbanas com semáforo e cruzamento. Verdade. Mas tem uma diferença básica entre elas. A arterial ela é maior, porque ela começa no bairro 1 e termina no bairro 2. Já a coletora, que é menor, ela começa no bairro 1 e termina no bairro 1. Ela está dentro do mesmo bairro. Ou seja, essa é a informação que você deve extrair. Já rodovia, quando você olha para o pavimento, a rodovia é aquela que tem pavimento. A estrada é aquela que não tem pavimento. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? Mestre, existe alguma exceção aqui? Existe alguma outra que está fora desse rol em que a gente tem a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro? Bem, fica fácil de você visualizar, porque existe algumas no artigo 2º, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. Você tem as praias, beleza? E a praia aqui é uma praia aberta à circulação. Você tem os condomínios. Perceba que não é loteamento, é condomínio, né? Foram vias particulares publicizadas. Você tem o Cais do Porto, é uma via pública. Cais do Porto é uma via pública fechada à circulação. Para que você tenha um órgão de trânsito ali, você tem que ter um convênio com o órgão de trânsito, porque a via é fechada à circulação. Então, o Cais do Porto, que é uma via pública fechada, você tem que ter um convênio com o órgão de trânsito, em regra municipal, para que ele entre ali e fiscalize no Cais do Porto. Tudo bem? Perceba que destoa, né? E você tem também as vias particulares, como o shopping center, em que você vê o interesse coletivo sobre elas. Ou seja, embora particular, você vê um fluxo exacerbado de veículo, como estacionamento de shopping. Sendo que essa via particular, ela só existe fiscalização aqui municipal e somente em vaga de estacionamento para deficiente e idoso. Tranquilo? Então, essas são as exceções. É importante destacar que nessas outras exceções aqui, isso aqui é um QQ, né? Qualquer infração pode ser apurada. Perceba que no estacionamento do shopping center, você não pode ser autuado por outra infração de estacionamento. Você não poderia ser autuado por outra infração de estacionamento, nem por uma infração de circulação.
Entendemos? Nem por uma infração de circulação. Então, aqui nesse primeiro momento, essa é a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro quanto às vias. Essas são as vias que se aplica o Código de Trânsito Brasileiro. Num segundo momento, eu queria que você visualizasse quais são os veículos. Quais são? A gente está vendo a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, né? Quais são os veículos que devem respeitar essa nossa lei de trânsito? Perceba que veículos que devem observar essa nossa lei de trânsito? Perceba que a nossa lei de trânsito, quando eu falo de veículo, em regra, você sabe que nós estamos falando, do automotor. Não é assim? É isso que vem na sua cabeça. Mas perceba que o automotor está aqui, o elétrico está aqui, o reboque está aqui, o semi-reboque está aqui, o veículo articulado também está aqui. Tranquilo? Então, esses são os veículos que você vai ver a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro também se preocupa com o veículo de tração animal e propulsão humana. Beleza? Tranquilo? Tração animal e propulsão humana. Evidente que articulado não precisaria estar na relação, né? Automotor, elétrico, reboque, semi-reboque, tração animal e propulsão humana. Esses veículos têm regulamentação no Código de Trânsito Brasileiro, que eu quero que você consiga visualizar. Que a carroça, charrete e bicicleta, existe norma de trânsito para elas. O aluno muitas vezes pensa que o Código de Trânsito Brasileiro é só para automóvel. Existe norma de trânsito para bonde e para VLT, que é o veículo elétrico que transita numa via terrestre aberta à circulação. Tem categoria de habilitação para dirigir VLT, tem que ter categoria D de dado. Veículo leve sob trilho. Beleza? Reboque, semi-reboque, tem que ter equipamento obrigatório. Essa é a primeira informação. A segunda informação é o veículo nacional e o veículo estrangeiro em circulação no território nacional. Você não pode confundir que veículo estrangeiro é esse. Isso aqui existe uma expressão na legislação de trânsito que chama-se veículo em circulação internacional. O que é o veículo em circulação internacional? O veículo em circulação internacional é o veículo conduzido pelo Peroquesim Peroquenó e na placa está escrito Peroquesim Peroquenó. É o veículo conduzido pelo Peroquesim Peroquenó e na placa está escrito Peroquesim Peroquenó. Entendemos? Que porra é essa, professor? É o veículo do estrangeiro conduzido pelo estrangeiro. Porque se você desconfigurar esse cenário, aquela porra ali é outra coisa. Ou seja, se o veículo for estrangeiro e o condutor for brasileiro, esse veículo está errado. Deveria ser veículo importado. Não poderia estar transitando aqui, porque o cara deveria ter nacionalizado ele. Ah, tá.
Beleza? Se a placa for nacional e o cara for estrangeiro, é veículo nacional. Não há problema algum. É o estrangeiro que alugou o veículo aqui. Então, o veículo de circulação internacional é o veículo estrangeiro conduzido por estrangeiro, que quando voltar tem que pagar os débitos antes de sair. É obrigado a pagar todos os débitos antes de sair, inclusive de responsabilidade civil. Deve pagar. Na rota de saída, tem que pagar. Beleza? Todos os débitos têm que ser pagos antes da saída, sob pena de o veículo ficar retido. Ele não, ele pode sair a pé, mas o carro não volta. Tranquilo? A não ser que seja dado o mesmo tratamento ao Brasil lá. Como? A não ser que haja reciprocidade. O que é isso? Libere o brasileiro para voltar sem pagar. Aí o Brasil vai passar a liberar a saída também. Tranquilo? Isso é tese, né? Em tese, mas a regra é que se pague antes de sair. Então isso é o veículo de circulação internacional. Uma outra questão muito interessante é a seguinte: você é policial rodoviário federal, você é guarda municipal, você é policial militar. Pode sentar a caneta num veículo oficial estacionado sobre uma calçada? Veículo do governador do estado sobre a calçada. Autua ou não autua? É claro que autua. O ato administrativo de autuar é de natureza vinculada. O que significa? Observou um veículo praticando uma infração, você é obrigado a autuar aquele veículo. Você não tem opção. Você deve autuar aquele veículo. Você não tem opção. Você tem que autuar aquele veículo. Entendemos? Tranquilo? Tá falando sério, professor? Eu sou guarda municipal, vejo o veículo da Polícia Rodoviária Federal sobre a calçada. A sirene não está ligada, não está em atendimento, não tem PRF perto. O que eu faço? Autua. Se estiver atrapalhando o trânsito pedestre, guincha. Tranquilo? Tá falando sério? O senhor não é policial rodoviário federal? Sim. E daí? Entendemos? E daí? É assim que a lei determina. É assim que tem que ser feito. Tranquilo? Beleza? Avançando. Então você já sabe quais são os veículos que têm aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Bem, e as pessoas? Quais são as pessoas que devem observar o Código de Trânsito Brasileiro? Quais são as pessoas que devem observar o Código de Trânsito Brasileiros? Brasileiro, tudo bem? Você já sabe a história do proprietário do veículo. Você sabe a história do condutor do veículo. Você já até ouviu dizer que o Código de Trânsito Brasileiro trouxe regras de trânsito e multa para o pedestre, para o ciclista. Agora, vamos para as novidades. Tudo bem? Veículos que estejam muito pesado praticam uma infração chamada infração de excesso de peso. Você autua o responsável pelo veículo, que a gente chama de transportador, e você autua também o responsável pela carga, que é o embarcador. Tranquilo? Perceba que o Código de Trânsito Brasileiro traz também outras pessoas. Eu quero só que você saiba nesse momento que existe outras pessoas enumeradas no Código de Trânsito Brasileiro. Não se exaure, não termina nestas pessoas.
aqui você tem outras pessoas que podem ser autuadas, como ferro velho, agência de automóvel, beleza? Oficina mecânica. Um exemplo aqui para você é o artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu só quero que você tenha ideia que exista pessoas além de proprietário condutor, que eu preciso nesse momento, como é uma aula inaugural, que você amplie seus horizontes. É uma aula de apresentação do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, eu preciso entrar no primeiro tópico da matéria. Tranquilo? Primeiro tópico da matéria. Vamos entrar no tema velocidade. Tranquilo? O tema velocidade é o primeiro tópico da matéria vencida a introdução. Na verdade, nós fizemos agora uma introdução. Vamos para o segundo tópico da matéria, que seria o tema velocidade. Tranquilo? Bem, olha como é que funciona essa história da velocidade. Olha, vamos fazer um quadro grande aqui, em que você vai entender onde eu quero chegar. O Código de Trânsito Brasileiro aplica-se às vias terrestres abertas à circulação. Essas vias terrestres, a gente divide em via urbana e via rural. Vamos tentar ser repetitivo. Essas vias urbanas dividem-se em via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Essas vias rurais, você tem a tal rodovia e tem a estrada. Tranquilo? Bem, a pergunta que eu te faço é o seguinte: quando você olha para uma via, a regra dessa via é ter sinalização ou é não ter sinalização? A regra é ter sinalização. Bem, mas quando ela não tem sinalização, você deve observar a velocidade máxima da norma, velocidade máxima estipulada no Código de Trânsito Brasileiro. Leandro, não estou entendendo. Quando você passa numa via de trânsito rápido, chamada linha amarela no Rio de Janeiro, por exemplo, lá você vê assim, ó, via de trânsito rápido, velocidade máxima 100. Tá na sinalização assim. Via de trânsito rápido, velocidade máxima 100. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. A autoridade com circunscrição sobre a via, a autoridade municipal do município do Rio de Janeiro, entendendo que as condições técnicas e operacionais da via são condizentes, deliberou que a velocidade ali deveria ser 100 km por hora. Beleza, foi lá, colocou uma placa circular e determinou que a velocidade fosse 100. Ótimo. Perfeito. Beleza? Quem determina é a autoridade que toma conta da via. Ótimo. A pergunta é, e se não tivesse placa nenhuma, qual seria a velocidade máxima? Perceba que se a sinalização não fala, a velocidade máxima é aquela que está na lei. Entendemos? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece essa ordem. O Código de Trânsito Brasileiro ele estabelece uma ordem para você de prevalência. Perceba que isso é muito importante para que você entenda o tema velocidade. Existe uma ordem de prevalência, em que, em primeiro lugar, você tem as ordens da autoridade de trânsito, que é o diretor do órgão, ou de um agente de trânsito. Em segundo lugar, você tem as ordens de um semáforo. Em terceiro lugar, você tem a sinalização, como no exemplo da linha amarela. E em último lugar, você tem a lei, as normas de circulação que estão na lei. Bem, perceba que
Quando eu quero saber a velocidade máxima nessas vias, se não tem sinalização, eu tenho que ir para onde? Se não tem sinalização, não tem agente, não tem semáforo, você tem que ir para a lei. Que lei é essa? É o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro te diz o seguinte, olha, se nessas vias não tem sinalização, a velocidade máxima numa via de trânsito rápido será 80 km por hora, numa arterial 60, numa coletora 40, numa local 30. Ah, mestre, beleza. E qual vai ser a velocidade mínima? Basta você dividir por 2. 80 por 2, 40. 60 por 2, 30. 40 por 2, 20. 30 por 2, 15. Então você tem a máxima e a mínima. Ah, mestre, beleza. E na rodovia e na estrada? Como que você vai estabelecer a mínima e a máxima? Primeiro, que se tiver sinalização, quem vai determinar é a sinalização. Se não tiver sinalização, você vai para a lei. Ah, beleza. Na estrada, que é mais fácil, é 60. A mínima, divide por 2, é 30. E na rodovia? Na rodovia, a gente vai fazer um asterisco. Por quê? A rodovia, a gente tem que fazer num quadro separado. Beleza? Na rodovia, a gente faz num quadro separado, que nós vamos fazer agora. Tranquilo? Beleza? Isso está muito rápido? Isso está muito rápido? Não, né? Vamos lá? Aqui, ó. A gente precisa terminar essa introdução na aula de hoje. Aqui, ó. Na rodovia, a gente faz num quadro separado. Olha como é que funciona aqui na rodovia. A velocidade máxima numa rodovia sem sinalização, você tem que olhar para a estrutura, para a infraestrutura viária. Se essa rodovia for uma pista dupla, aqui você tem uma pista dupla, né? Porque isso aqui é a pista 1. Aqui você tem a pista 2. Isso que divide a pista chama-se CC, né? Canteiro central, né? Com 2 faixas em cada sentido. É muito mais segura essa rodovia, né? Você tem 2 faixas em cada sentido. O Código de Trânsito Brasileiro diz, olha, aqui ou a máxima é 110 ou a máxima é 90. Depende do tipo de veículo. Agora, se você tiver uma rodovia desse tipo aqui, olha, pista única, de mão dupla, aí o buraco é mais embaixo. Perceba que você tem uma pista única, ó. Pista única. Aqui você tem a chamada pista dupla. Tranquilo? Nessa pista única aqui, ou a velocidade é 100, ou a velocidade é 90. E você, para memorizar isso aqui, você vai fazer assim, olha. Ó. ACM e demais veículos. Aqui você vai fazer ACM e demais veículos. Tranquilo? Ah, mestre, o que significa ACM? Ó, ACM não é Antônio Carlos Magalhães, né? É automóveis, caminhoneta e motocicleta. Aqui você tem automóvel, caminhoneta e motocicleta. Tranquilo? Bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai conceituar aqui para você. A gente vai conceituar aqui para você automóvel, caminhoneta e motocicleta.
a gente encerra esse bloco e na próxima aula nós vamos entrar nas infrações de excesso de velocidade. É importante destacar que automóvel é um veículo de passageiro que transporta quantas pessoas? Entendemos? Quantas pessoas podem ir no automóvel? Pensa aí. Até quantas pessoas? 9. Entendemos? Até 9 pessoas é automóvel. Tranquilo? Mais de 9 pessoas é micro-ônibus. Até 20, mais de 20 é ônibus. Esses são os veículos de passageiro. Ah, mestre, mas meu automóvel tem 4. Por quê? Porque está faltando grana para comprar um automóvel maior. Tranquilo? Porque o número de passageiro é o número de cinto de segurança. Se você tem mais dinheiro, você compra um carro com mais cinto de segurança. Aí você tem um automóvel com 9 passageiros. Beleza? Com 9 pessoas. Caminhoneta. O que é uma caminhoneta? Não confunda caminhoneta com caminhonete. Caminhoneta é um veículo misto que transporta passageiro e carga no mesmo compartimento. Tranquilo? É a Doblô, é a Blazer, é uma caminhoneta. Caminhonete tem 2 passageiros na frente e compartimento de carga. Está nos demais veículos. Motocicleta, não confunda com motoneta. Motocicleta é um veículo automotor de 2 rodas que o condutor vai montado com a perna solta. Na motoneta tem assoalho, ele vai sentado, beleza? Com o pezinho no assoalho. Se for com o pezinho no assoalho, é motoneta. Se ele for montado como um cavalo, é motocicleta. Tranquilo? Tanto motocicleta quanto motoneta pode ser utilizado no motofrete, pode ser veículo de passageiro, pode ser veículo de carga. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? Assim a gente encerra esse primeiro bloco agora. Aguardo vocês aqui no site Concursos com Trânsito e no site Concurso com Trânsito nós temos diversos concursos na área de trânsito para você. Beijo no coração e até a próxima semana. Um abraço!